vida contemplativa, da prece, politeísmo e sacrifícios. Provavelmente não vai dar para a gente abordar tudo, mas os dois primeiros são de grande importância para a nossa caminhada. Na pergunta 649, Kardec pergunta aos espíritos: em que consiste a adoração? E a resposta dos espíritos é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Olha que interessante. Na 650, a adoração é resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento. Sentimento inato como da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. E vou ler também a 651 e depois nós faremos um comentário. 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Resposta: não. Porque não há, jamais houve povos a Deus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Então vamos lá. Em que consiste a adoração? É nós conseguirmos nos aproximar de Deus através do pensamento. Mas o que temos que fazer para aproximar de Deus através do pensamento? Será que no dia a dia, no corre-corre, dentro das minhas angústias, da minha vaidade, do meu orgulho, do meu egoísmo, eu consigo essa aproximação? Será que, mesmo aqui sentado, nessa casa de luz, nessa casa de amor, com a mente num turbilhão de conflitos, eu consigo me aproximar de Deus? É muito complicado. Nós primeiros, para falarmos em adoração, nós temos que nos conhecer. Nós temos que ir para o íntimo. Mais na frente nós vamos ver nas preces, entrar no quarto e fechar a porta. Entrar no seu pensamento, fechar a porta, deixar o exterior lá fora, deixar as dificuldades, as dores, as crises, as alegrias, os prazeres, as necessidades, o supérfluo, tudo do lado de fora, para que a gente possa conectar com Deus. E isso é um exercício que a gente pode fazer no dia a dia, e devemos fazer no dia a dia. Quando Santo Agostinho, na pergunta e resposta 919 do Livro dos Espíritos, que ele nos traz uma receita completa ao final do dia, de repassar as nossas atividades no dia, para que a gente possa então ter condições efetivas de nos conectar com Deus, de adorar a Deus. Logo em seguida, ele pergunta a espiritualidade se é um sentimento inato ou se é por algum ensinamento que nós aprendemos. Adorar a Deus é inato, a gente já traz isso no Espírito. Por isso que eu li todas aquelas perguntas, porque logo em seguida ele vai falar: não existe povo ateu. Mesmo aquelas pessoas que em nosso meio hoje que diz o seguinte: eu sou ateu, não é. Ela sabe que ela é regida por um ser supremo. Ela pode não querer frequentar ou participar de algum meio, algum núcleo religioso. Isso está no livre-arbítrio, é direito dela. E não as torna também nem maior e nem menor de quem frequenta. Naquele momento ela não sente necessidade, mas se é um irmão, por exemplo, que pratica o bem, o nosso irmão Divaldo Franco, ele tem uma fala que ele diz o seguinte, que ele prefere um ateu convicto do que um espírita hipócrita, do que um falso espírita. Ele fala espírita para direcionar a religiosidade, porque o ateu convicto, ele pode ser caridoso, ele pode praticar o bem, e muitas das vezes não faz.
Enquanto um religioso hipócrita, ele só tem aparência, né? Ele traz a aparência dele, o simulacro da caridade. Esse é mais possível, esse é mais culpado perante Deus. Esse vai ter mais dificuldade na sua caminhada. Falar que ama Deus, falar que nós amamos Jesus, nós falamos isso todo dia nós falamos, mas o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos atos estão acompanhando a nossa fala? Seria o seguinte: eu hoje estou frequentando a doutrina espírita nessa encarnação, os meus atos são 100% dentro do que a doutrina já me pede? Ainda não consigo, mas estou com o pé na estrada, porque está aqui falando de Jesus, de adoração a Deus, é muito simples, mas adorá-lo do lado de fora é que é o problema. Porque para mim adorá-lo do lado de fora, eu vou ter que amar os seus filhos, e amar os seus filhos é amar toda a sociedade, sem nenhuma exceção. Aí é amar o criminoso, é amar o mendigo, é amar o drogado, é amar o agressivo, é amar o desequilibrado. Não é? Uma mãe não ama seus filhos de igual forma, independente das deficiências que ele carrega? Isso é amar a Deus. A gente está trazendo esse ponto da reflexão porque sai da fala e a gente tem que ir para o campo da ação. Porque amar ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso na fala, quando eu trago isso pelo verbo, é fácil. Mas para mim exercitar isso no meu dia a dia é complicado. E Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, ela não preocupa muito com o que eu falo, ou de que maneira que eu oro, ou da maneira com que eu me vista. Eles se preocupam com a capacidade que eu tenho de amar o meu próximo, porque aí eu me aproximo da caridade. Nós vamos perceber logo no início da segunda parte, nas preces, né? Logo nas primeiras, que ele traz para a gente aqui. A prece é agradável a Deus, das 658, a gente vai pular algumas perguntas, porque o tempo é curto. E a espiritualidade responde: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se a lês mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor, sinceridade. Mas não creais que ela seja tocada, que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja, de sua parte, um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Então, olha o pensamento de novo. Para mim entrar em conexão com Deus, nós aprendemos que nós necessitamos da prece. Mas que prece? Aquela que eu aprendi, aquela que eu consigo ler, né? Recitar aqui, por exemplo, o Pai Nosso. Mas qual o sentimento que parte do meu coração ou dos nossos corações quando nós fazemos um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou qualquer outra prece que nós conhecemos? Que maneira, o que parte do meu coração? Eu só estou simplesmente repetindo o texto? Aquela prece está produzindo em mim alguma mudança? Me faz refletir?
me leva para o campo da reflexão. Quando eu faço Pai Nosso que estais nos céus, Pai Nosso, então estou falando que é Pai de todos. Se eu estou fazendo um Pai Nosso, é justo que eu pense só em mim? Na introdução já está dizendo é nosso, é Pai de todos. Então, para mim adorá-lo, para mim honrar aquela prece que eu estou fazendo, eu tenho que começar a adorar também igualmente a todos aqueles que me rodeiam, inicialmente do meu lado, aqueles que estão mais próximos, porque depois que eu conseguir amá-los, e aí, gente, tem um ponto interessante, não entender o que é amar também para Deus. Amar não é concordar com tudo, amar não é aceitar tudo, amar não é atender o outro em tudo que ele necessita, porque isso não é amor, isso nós nos tornamos muleta do outro, e não é esse o objetivo, não é esse o objetivo divino. Amar não é só dizer sim, que eu acho que hoje isso é a maior dificuldade da sociedade, principalmente com as crianças, que serão os adultos amanhã e vão acabar refletindo o amor que estão recebendo na infância, por educação. Amar a Deus é respeitar a oportunidade do outro como ele é, contribuir para a sua evolução, respeitando as suas dificuldades, mas levando para ele o esclarecimento que a gente consegue perceber que ele necessita, mas levar com o sentimento divino, não com a imposição, não com a maneira de que eu penso que é assim, tem que ser assim. Não, cada um está estagiando onde ele é próprio e vai responder com os valores que tem e conseguir, dentro desse conceito, perceber a evolução do outro, porque a natureza não dá salto, ninguém passa por uma dificuldade da noite para o dia, não é como ligar uma luz, acender e apagar uma lâmpada. Conosco não é assim. Nós temos as nossas deficiências, as nossas dores, as nossas crises, e quando estamos rogando ao Pai, pedimos a Ele que nos fortaleça, que nos auxilie, para que a gente possa ter uma caminhada mais segura, e logo em seguida, nós estamos nos velhos hábitos, porque ainda não interiorizamos, nós temos o conhecimento da leitura da prece, dos textos, mas não temos ainda a consciência. Somente depois da consciência é que nós vamos entender o processo e aí provocar em nós as mudanças. Só que quando parte da gente para o próximo, nós não esperamos esse tempo, nós achamos que o outro tem que responder de acordo com aquilo que a gente está imaginando. Então, em vez de ser uma solução para o próximo, nos tornamos às vezes uma dificuldade, uma pedra de tropeço, porque nós somos um conflito. Deus nunca entra em conflito conosco, nunca. Eu já disse aqui, você pode pensar na pessoa mais odienta que você conheceu nessa encarnação, o maior criminoso que você conheceu. O amor de Deus por ele é o mesmo que ele tem por vocês, por todos nós, é o mesmo. O amor de Deus não muda, é imutável. O que muda é os nossos posicionamentos. Então não adianta, dentro desse contexto de adoração, eu vim para a casa espírita ou para qualquer templo religioso só por uma necessidade social, se isso nada provoca de mudança no meu caminhar, nas minhas atitudes, de nada eu vou aproveitar. Porque depois que eu deixar essa matéria, esse corpo, o que eu vou aproveitar é as mudanças que eu consegui solidificar no meu espírito.
eu vou ser e vou vibrar aquilo que eu tiver de sentimento e pensamento. Se ficou só no campo da oratória, acabou minha oportunidade. Eu vou necessitar de uma outra. Mas se eu começo desde agora, entender minhas limitações e orar a Deus, e adorar a Deus, a Cristo, a espiritualidade amiga, ter um respeito por tudo aquilo que Ele me oferta a cada dia, e começar a produzir as pequenas mudanças, isso é muito interessante a gente entender, né? Porque quando a gente vai adorar a Deus, a gente sempre tem um motivo especial, a gente tem sempre um pedido, sempre é assim. Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão serenas, raramente a gente pensa em orar a Deus. Nas dificuldades, nas dores, nós aproximamos. E a dor serve até para isso, para nos alertar, para nos lembrar. Aí nós aproximamos, né? Eu tenho um caso até muito interessante de uma outra casa que a gente era oriundo. Chegou uma moça com um processo muito difícil, ela estava com umas crises muito complicadas e participou de um tratamento, passou por umas reuniões mediúnicas e ela melhorou, o lar dela equilibrou e de repente ela sumiu. Uns meses depois ela retorna. Quando ela retorna, em crise de novo. Aí a gente conversando, batendo um papo, ela me falou uma coisa muito interessante. Ela falou: olha, eu achei que não precisava vir mais, porque melhorou, acabou o problema. Nós agimos assim. Nós temos as dificuldades, entramos em prece, fazemos o recolhimento necessário, porque a dor nos faz voltar para o Pai, para Deus, e logo sanado o problema, a gente volta para o processo anterior. A gente esquece, a gente não aprende, a gente repete o ciclo e vira um ciclo vicioso. Nós ficamos naquele processo. Tem dor, passa o problema, daí a pouco vem outra, mas vem outra porque Deus está nos castigando? Não, porque o nosso processo mental, aquilo que a gente está vibrando, é que está produzindo. Atitudes repetidas, os resultados são repetidos. Raramente a gente consegue parar para analisar o problema da dor, ou da dificuldade, ou do desespero, nos colocando num processo. Raramente a gente sempre coloca o problema partindo do externo, de lá de fora. É alguém que me prejudicou, é a má sorte, é Deus que está me punindo, né? Ou é alguém que fez um trabalho para me prejudicar. No meu espírito isso acontece muito. Mas nunca a gente volta a olhar para a gente. Toda vez que vier uma dificuldade, chegar uma dor, uma crise, o nosso olhar tem que ser primeiro para a gente. O que eu contribuí para que chegasse nesse ponto? Depois de identificar, aí sim eu vou entrar e orar e pedir auxílio, porque aí vai ter eficácia. Eu vou sanar aquele problema, eu vou sanar aquela dificuldade. Seria mais ou menos, exemplificando, você tem uma torneira que está pingando e está molhando. Você vai lá, seca, continua pingando. Você vai lá, seca, continua pingando. Você seca, não vai parar. Enquanto você não for na torneira e consertar o problema, ela vai continuar pingando. Enquanto eu tiver deficiências nos meus pensamentos, nos meus desejos, no meu egoísmo, eu vou continuar criando situações difíceis para mim. E dificuldade para adorar a Deus. Na pergunta, logo em seguida, qual o caráter geral da prece? Que é a 659. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, pela prece é um ato de adoração. Eu posso pensar em Deus, aproximar de Deus e colocar-me em comunicação com Deus.
Então eu começo pensando em Deus. Meu pensamento volta para o Pai. E aí eu posso fazer três coisas: adorar, pedir e agradecer. Eu estava falando há pouco que comumente a gente aprende a pedir. Raramente a gente para agradecer e para adorar. Adorar, gente, é se colocar mentalmente em condições, como uma música que estava tocando aqui logo antes da reunião começar. É preciso calar nossa voz para que o Cristo possa falar. O que é calar na nossa voz? Calar o nosso pensamento. Quando Deus e a espiritualidade amiga nos fala, né? E traz isso para a gente. Que Ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta. Vamos pensar na época de Jesus. Na época de Jesus, as casas não eram como são hoje, que tem sala, quarto, cozinha, banheiro. Não, a maioria das casas era um cômodo só. Imagine esse salão: um canto era cozinha, o outro era quarto, o outro era reservado para a sala. Não tinha essas divisões. Essas divisões vieram depois. Não era disso que Jesus estava falando. Quando entrar no teu quarto, entrar no teu íntimo, fechar a porta, colocar limite. A partir do momento que eu entrei no meu íntimo, fechar a porta, as coisas externas para mim agora não interessam. O meu problema, a minha dor vai ter que esperar um tiquinho. Fechei a porta, estabeleci um parâmetro para que eu possa realmente entrar em sintonia. Quem aqui, por necessidade, ou por dor, ou por alguma crise, já não começou a fazer uma prece dessas que a gente faz habitualmente e não conseguiu completar? Porque na hora da dificuldade, gente, a gente sai atropelando as palavras. Porque se nós estivermos conectados na fonte, que é Deus, que é a essência divina, o que é conectar com Deus? É estar do lado de Deus? Ou Deus do meu lado? Não. Não é isso. É estar sintonizado com o bem. Toda vez que eu estou sintonizado com o bem, eu estou próximo de Deus. E a minha ferramenta maior, como nós já vimos aqui, é o meu pensamento. Nós sabemos, a espiritualidade já nos trouxe isso, que é o sentimento que gera o pensamento gera a ação repetindo o ato, consequentemente o caráter e o destino. O que é isso? Primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu penso. Somente depois que eu vou para o campo da ação, que eu vou verbalizar, que eu vou falar. Quando eu estou falando, eu estou ratificando. Eu posso parar muita coisa no campo do sentimento e do pensamento. Eu não preciso exteriorizar. Isso é questão de educação espiritual. Nós normalmente, na hora da raiva, do desespero, nós somos sentimento, pensamento e ação. Sentimento e ação, perdão, a gente não passa pelo crivo do pensamento. Dessa forma nós não conseguimos aproximar de Deus em momento nenhum. Em momento nenhum. E isso é muito interessante, porque até no meio religioso isso é muito comum acontecer. Aqui nós estamos numa casa espírita. O que rege uma casa espírita? O Pentateuco espírita. Se eu só ler e tiver só por conhecimento e não na prática, eu acabo afastando dos ensinamentos, que eu começo a adulterar o ensinamento. O que é adulterar nesse caso? Modificá-lo. E aí eu vou fazendo concessões de acordo com o que minha vaidade, o meu egoísmo, o meu pensamento, a minha zona de conforto me pede.
É como um lar. Se eu não criar disciplina no lar e começar a fazer concessões, eu perco o equilíbrio do lar. Ele vai me trazer dor, ele vai me trazer crises. Não dá para a gente voltar para trás, como diz Chico Xavier, e refazer, mas dá para daqui para frente começar de novo, através de Emmanuel, começar um novo caminhar. Eu posso fazer as coisas diferentes, mas com cuidado e principalmente, esse cuidado tem que ser muito observado no contexto de me mudar, não de mudar o outro. A mudança do outro só vai vir pela observância que ele tiver dos meus atos. Ele passa a observar meus atos, começa a ver minha mudança, e essa mudança vai provocar nele a mudança que ele tiver condições de fazer. Porque também, se eu tentar fazer a mudança partindo de dentro do meu lado, eu não vou conseguir. Porque eu só consigo mudar e com muita dificuldade a mim. Aí eu consigo. Então é o seguinte, eu vou adorar Deus, eu vou entrar em sintonia com o Pai, eu vou entrar em sintonia com minhas preces, eu vou aprender a pedir, eu vou aprender a agradecer, eu vou aprender a adorar, mas eu tenho que ter a humildade de entender que o processo parte de mim, porque senão eu vou ter dificuldade. Nós aqui estamos num estudo coletivo. O aproveitamento aqui é individual. Cada um vai perceber, cada um vai receber de acordo com aquilo, com a bagagem que tiver, com o interesse que tiver. É sempre assim, fala-se de Jesus, as parábolas de Jesus, quando você vai ler, e cada época da sua vida, quando você retorna para lê-las, você percebe algo a mais, não é porque a parábola mudou, é porque seu conhecimento abriu um pouquinho, ampliou um pouco. Então nós só crescemos no amor quando nós conseguimos ampliar essa capacidade de amar. Se eu consigo ampliar minha capacidade de amar, mais eu me aproximo de Deus. Isso é fato. Mais eu atraio para mim espíritos de luz que vão facilitar a minha caminhada. Como também tem um processo contrário. Eu posso inverter o caminho. Ao invés de buscar pensamentos de equilíbrio, de paz e de amor, eu começar a procurar pensamentos de conflitos. E aí eu vou ter mais conflitos, mais dificuldades. Gente, dentro da sociedade, isso é muito comum. A gente tem pessoas que vivem em verdadeiros conflitos. Basta você olhar para a fisionomia da pessoa. Você passa para uma pessoa de manhã, dá um bom dia, é aquela pessoa que responde, né? O bom dia só se for para você. Porque para mim não é. Ela já está em crise. E isso é exercício, gente. É exercício e que a gente pode e deve fazer. Eu falei aqui da vida contemplativa. O que é a vida contemplativa? Eu vou para um canto, eu vou para um lugar e vou viver daqui para frente só orando a Deus, só adorando a Deus, lendo as suas escrituras, lendo seus ensinamentos, e vou ter uma vida de adoração plena. E perguntar à espiritualidade também se isso era agradável a Deus. Se essa vida contemplativa era agradável a Deus. E a resposta da espiritualidade foi não. Porque se a pessoa, na vida contemplativa, não está fazendo o mal, porque ela está isolada, está só falando de Deus, está só lendo as escrituras, não tem ninguém próximo, ela não está fazendo mal. Então, se ela não está fazendo mal, não seria isso louvável diante do Pai? E a espiritualidade amiga nos responde não. Porque se ela não está fazendo o mal, ela também não está fazendo bem. Isso é muito importante.
Porque nós estamos aqui com uma programação divina, com uma oportunidade de Deus. Não basta só não fazer o mal, é necessário que façamos o bem. Porque quanto mais façamos o bem, quanto mais nos aproximamos dos nossos irmãos em caminhada, mais nos aproximamos de Deus, mais aproximamos da essência divina. Até aí está tranquilo, gente? Alguma pergunta? Ou está confuso? Essa questão ela é interessante porque é o seguinte, às vezes a gente vai fazer um balanço, né, da nossa vida e a gente pensa e fala assim, não estou tranquilo, nunca prejudiquei ninguém, não penso mal para ninguém, toco a minha vida, trabalho, cuido dos meus filhos, cuido da minha família. É uma parte importantíssima da nossa caminhada. Mas nas minhas horas vagas, o que eu tenho feito em agradecimento a tudo isso que eu recebi? A encarnação, a criação que tive, a família que eu adquiri, os filhos que Deus me confiou, o meu lar equilibrado, o trabalho. O que eu dou de contrapartida ao Pai? Porque adorar a Deus é amar seus filhos, é o melhor caminho. O que eu estou dando de contrapartida? Como que eu estou aproveitando o meu tempo de lazer, as minhas horas vagas? Quais as formas que eu estou buscando para ser grato a Deus? Nós temos algumas aqui na casa, que a gente sempre comenta, que são, perdão, as tarefas. Tem uma muito bacana, gente, muito, que muita gente faz e poucas percebem da caridade que fazem quando estão lendo uma obra qualquer edificante. Quando você estiver em casa lendo, crie o hábito de ler com a voz um pouquinho assim normal, como se você estivesse conversando, não só silenciosamente, mas da maneira que a gente está conversando, em tom normal, porque você vai dar oportunidade de todos os espíritos que estão ali dentro estudarem junto com você. É uma caridade, é um aprendizado mútuo. E tem uma fala do Haroldo Dutra que é muito gostosa sobre isso, que ele fala assim, gente, isso é muito bom, inclusive os obsessores, porque se tem uma coisa que o obsessor odeia, é falar de Jesus. E aqui eu não estou fazendo crítica ao obsessor, viu, gente? Depois eu explico essa parte. É falar de Jesus, é ler sobre Emmanuel, é ler sobre Paulo, sobre Mateus, né? É fazer leitura edificante. Quando você começa a fazer isso, como nós viemos aqui hoje, e eu falo sempre, ninguém está aqui por acaso, todo mundo tinha uma programação para mim, porque antes de vir o Pai nos amou e nos confiou essa oportunidade. A primeira caridade que nós fizemos é trazer os irmãos que nos acompanham para casa. Uns vão aproveitar, vão entrar, vão ser acolhidos, outros não. É direito de escolha. E aqui não é crítica a ninguém que está aqui na casa nos dois planos da vida. Muito pelo contrário. A fala serve para um despertar. Porque até mesmo numa obsessão tem limite. Ela só vai até onde o Pai acha que deve ser necessário. Não tem limite para o amar. Para o amor, não. O amor, quanto mais você ama, mais você cresce. O que eu quis dizer aqui? Eu posso criar uma contenda com a Andréia, por exemplo, e resolver persegui-la. No plano físico, passo para o plano espiritual, continuo perseguindo, mas quando ela trabalha a evolução dela, que ela aproxima do Cristo, que há um desnível de sintonia, acabou a minha ação. Acabou. É da lei divina isso. Nós vamos ver isso para frente nessas leis morais. Da lei natural. Eu perco o contato. Nós perdemos o contato. Então não adianta.
Como também não adianta eu me revestir aqui de um santo homem, de um espírito maravilhoso, e no meu coração está totalmente distante disso, está só na fala. Eu quero até fazer uma observação aqui, porque as coisas vêm quando a gente fala obsessor aqui, é só para exemplificar, que obsessor é um termo que a gente leva de maneira muito errada. Aonde a gente tem um obsessor, você teve um grande amigo, houve uma quebra de confiança, e provavelmente é nossa, porque se ele está nos acompanhando, nós que quebramos essa confiança, nós que cometemos algum erro que o fez ficar preso, porque ninguém odeia ninguém sem conhecer, isso não existe, só nos processos encarnatórios, né? Reencarnatório. Você olha que a pessoa fala, nossa, não consegue nem chegar perto, olhe, ame e tenta aproximar, quebra o gelo, porque aí há um sentimento, há uma sintonia que está vindo de encarnações em encarnações, e aquele encontro é programado. Aquilo é programado para que aconteça. Aquela pessoa que adentra a nossa família, que a gente até arrepia de ver, um cunhado, uma sogra, um primo, né? Uma cunhada, qualquer pessoa que venha a agregar o nosso meio e que a gente tem uma aversão instantânea. Não é instantânea, não. Aquela história de não guarda não bate com dele ou com dela é mentira. Somos nós que temos algo para resolver e que só o amor vai resolver. Só o amor resolve. É a oportunidade que nós temos de quitar alguns débitos ou alguns créditos. Mas como não sabemos, vamos para a lei de amor, que se for débito ou crédito está resolvido. Altair, o que isso tem a ver com a adoração a Deus? O que isso impacta? Como que eu vou adorar a Deus tendo um conflito com seu filho? Não tem como. Entre em acordo com o teu adversário quando está com eles a caminho. Em caminho. É para a gente aproveitar a oportunidade, gente. A gente tem que quebrar essa imagem do adorar, né? E a gente tem muito isso através de figuras, de quadro. Isso eu não estou fazendo crítica para a religião, não é esse o objetivo. Eu adoro meu pai, carrego a foto do meu pai num crucifixo, como é que chama? Um relicário, obrigado. No relicário, na carteira. Não, carrego a foto do pai no coração, do meu irmão no coração, daquele irmão que eu tenho dificuldade, ainda mais no coração, com mais amor. É essa a nossa oportunidade, esse é o grande adorar. Porque tudo mais que eu fizer além disso, de pouco vai me servir. Não adianta eu chegar aqui na casa e falar, olha gente, eu conheço Zé Grosso, eu conheço o irmão Milanês, eu conheço a Sheila, eu conheço o Meimei. Eu ouvi falar deles. Eu ouvi falar deles. Eu os conheço. Mas será que eles me conhecem? Essa é a pergunta. Vou adorar Deus porque eu conheço Deus. Mas será que Deus efetivamente me conhece? Será que todos esses mentores espíritas que eu falei aqui, eles me conhecem? Bezerra de Menezes, né, que todo mundo tem, Palminha, e se a gente for falar aqui, vai longe. O interessante não é eu conhecê-los, é eles me conhecerem. Só que tem um detalhe, para eles me conhecerem eu tenho que estar vibrando na mesma sintonia. Eu tenho que estar vibrando no bem. Eu tenho que estar vibrando no bem, no amor. Porque senão não serve. Já pensou chegar lá do outro lado cheio de problema? Ah, eu conheço Zé Grosso. Sim, mas você está vibrando num campo totalmente diferente. Não tem sintonia. E aí, gente, o amor divino não é igual ao amor nosso aqui.
Porque o amor nosso aqui é meio pernicioso. Porque a gente vê que a pessoa está numa dificuldade, está no campo do erro, ao invés da gente trabalhar para que a criatura saia dali, não, a gente chega, acorda e mantém ela ali, cria uma codependência. E achamos que estamos adorando os nossos filhos que estão amando, ou aqueles que nos cercam. Muito pelo contrário, nós estamos dificultando a caminhada dele. Nós devemos e podemos auxiliar, mas com equilíbrio, sabendo que a necessidade é dele, que a dor é dele, que a luta é dele. Nós podemos fazer o máximo que puder para amenizar, e devemos fazer em prece, em pensamentos, em algumas ajudas, até mesmo materiais, mas a caminhada tem que ser dele. O que é o nosso processo reencarnatório? É uma oportunidade nova que Deus está nos dando da gente refazer. É uma nova oportunidade. E aqueles que batem a nossa porta têm sempre que receber essa nova oportunidade. Porque senão nós não criamos sintonia, nós não criamos harmonia com o Pai. E se não criarmos essa sintonia, não vamos conseguir. Vamos ficar marcando passo, como a gente diz muito aqui, né? Fica marcando passo no mesmo lugar. Ou o que seria, eu vou para a reunião, 60 anos, mas estou estacionado. Eu escuto falar de Jesus, eu escuto falar da vida. Além de tudo, eu escuto e aprendo sobre o meio de adoração e saio daquele campo do adorar à distância e entendo e passo a entender que eu tenho que adorar com ação e só não somente com a fala, que as minhas ações que vão me mostrar e vão mostrar para aqueles que me amam, que afiançaram a minha encarnação, que eu realmente adoro a Deus, mas com ação não tem. Essa é a principal ação. Por isso que a espiritualidade amiga fala, e a espiritualidade nos trouxe isso. Fora da caridade não há salvação. Benevolência, indulgência e perdão. Nós temos que estabelecer, e aí, gente, eu vou ser impositivo. Nós temos que estabelecer isso como meta na nossa vida. Benevolência, indulgência e perdão. Que a espiritualidade, os amigos de doutrina chamam de BIP. Nós temos que colocar isso na nossa vida, mas com todo o empenho, com o mesmo empenho que eu tenho com o trabalho que eu faço remunerado, eu tenho que ter isso na minha vida. No início, eu vou até me passar às vezes por covarde, porque em determinadas situações eu vou ter que sair de perto porque eu não dou conta. Mas eu começo a trabalhar, porque em qualquer situação difícil, nunca julgue pelo que você vê no primeiro momento, porque o que você vê no primeiro momento é só uma fração dos acontecimentos, e se você pega toda a sua energia e empenha naquela hora, vai dar errado. Afasta um pouco, como um sábio disse um bocado de ano atrás, olha as coisas, imagina uma redoma, você está lá no meio, sai dessa redoma e olha de fora para dentro, que você vai entender o processo, que você vai entender que você não é tão vítima, que você vai perceber que aquela oportunidade que o outro trouxe à sua porta, que para você é uma injúria, é uma ofensa, é um prejuízo, é uma dor, às vezes é uma ferramenta divina para um grande despertar. Vamos lembrar Paulo de Tarso, Estrada de Damasco. Para qualquer um que lê a história dele, imagina que a hora que ele vê Jesus, que ele fica cego, que aquilo foi um mal. Até que ele vai a Ananias. E dali nasce um outro homem. Todos viam ele como um assassino, dentro da lei, mas era um assassino extremamente perigoso, ele perseguia cristãos. Jesus via nele quase escolhido. Então
logo ele teve a oportunidade, passou pela dor e teve o entendimento, foi um dos maiores, ou o maior pregador e discípulo, podemos dizer, de Jesus. Por que nós não podemos dar, e aí, porque já está quase chegando o nosso término, um contexto do nosso ato de adoração semelhante àqueles que vêm e nos traz dificuldade? Meu objetivo hoje, que bateu muito quando a gente estava estudando, é dentro disso. Por que eu não posso ter essa adoração dentro do meu lar? Por que eu não posso ter essa adoração com os meus vizinhos que estão próximos, com o grupo que eu frequento, entendendo que o outro é o outro? Ele tem as dificuldades, mas ele também tem as virtudes, como nós também temos. Quando eu começo a enxergar a coisa dessa forma, eu começo a me posicionar diferente do Cristo, porque eu começo a me cobrar menos. Eu saio do conflito, do ter que ser na marra. Eu entendo que tudo é como uma semente. Você plantou, você tem que aguardar, ela vai dar, vai florescer, depois vai vir as folhas, os frutos. Até esse fruto poder ficar maduro e ser colhido, leva um tempo. Isso é a caminhada de uma mudança. Você recebe uma informação nova, coloca no coração e no pensamento, começa a trabalhar e praticar. É como uma semente. Você vai alimentando todo dia aquilo, até que aquilo vire patrimônio. Quando virou patrimônio, é a simbologia de você estar colhendo o fruto. Você colheu o fruto. Ontem aqui nós tivemos uma palestra pela manhã e o Antônio estava fazendo a palestra e trouxe no início, logo no início da palestra dele, uma fala de uma conversa de Jesus com Maria. Jesus criança conversando com a mãe. Jesus, Maria, né, gente? Porque nesse contexto familiar, como ele bem trouxe, os irmãos não entenderam a missão de Jesus, e mesmo a espiritualidade nos traz que até Maria, ela tinha por ele um grande carinho, um grande zelo de mãe, mas não tinha o alcance da missão de Jesus, é óbvio. E Jesus já novo, tem idade, com uma condição moral superior a todo o meio que ele estava. Nós temos a passagem dele na porta do templo, quando ele fica conversando com os anciãos, e que encontra, e ele vira para Maria: mãe, você não sabia que me importava eu estar na casa de meu pai? E de que pai que ele estava falando? Não era o paterno, de Deus. De Deus. Por que eu trouxe isso aqui? Exemplo de adoração dentro do lar. Ele adorou o lar enquanto ele pôde, enquanto a missão dele permitiu. Ele nos deu esse exemplo. Ele foi ser carpinteiro, ele foi aprender uma profissão com o pai. E o Antônio trouxe até muito bem, né? Imagina ele chegando com o pai dele e falar: aqui, me ensina aí. Porque a gente, quando o Espírito chega na condição de Cristo, mesmo que ele faça o processo que ele fez de 2000 anos para poder encarnar na terra por amor e por adorar o Pai, e aí ele traz um exemplo maior de adoração, quando ele diz que o meu alimento é fazer eu a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer eu a vontade de meu Pai. Essa é a verdadeira adoração. O Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 625, nos traz que o nosso modelo e guia é quem que é? Jesus. Não tem como nós amarmos a Deus se não seguirmos e cumprirmos e praticarmos os ensinamentos do Cristo. Quando ele fala dessa forma, que o alimento dele é fazer a vontade do Pai, é uma conexão total, perfeita. Nós vamos chegar lá? Vamos, todos nós aqui vamos chegar. Todos aqueles irmãos nossos
jovens hoje que estão aí temporariamente em dificuldade nas esquinas, presos na droga, nas dificuldades, chegarão também. Uns mais rápidos, outros menos. Mas como disse Jesus, eu vim para que nenhuma das ovelhas se pereça. Nenhuma. Então, oportunidade nós vamos ter. Se temos essa consciência de adoração, gente, vamos praticá-la. Vamos trazer ela para dentro do lar. Vamos ver a vida com mais suavidade. Mas suavidade não é na condição de não ter problema, de não ter lutas, de não ter dores. Não é numa condição contemplativa de ficar adorando a Deus, de ficar adorando a espiritualidade amiga, que aqui nós estamos numa casa espírita, se estivesse numa católica aos santos, no protestantismo a Jesus, numa adoração de inércia, mas de ação, e de encontro ao infortúnio, e de encontro à dor do próximo, auxiliar com que a gente possa, num aperto de mão, num abraço, numa prece, num agasalho, num alimento, num copo d'água, em todos os momentos da nossa vida. Eu trouxe aqui a fala do Antônio de ontem, porque tudo na vida de Jesus teve uma programação, teve um sentido divino. Paulo diz no final dos seus ensinos, que se tudo que Cristo tivesse falado, fosse colocado no papel, não haveria biblioteca para registrar o que era necessário. Então, se nós temos esse capítulo das leis morais, que nós vamos estudar aí essas próximas segunda-feiras, vamos estar atentos, gente. Chega em casa, vamos pegar, vamos ler. Leia a pergunta, a resposta, porque o tempo aqui ele não dá, ele é curto. E aí precisaria de um estudo, porque cada pergunta e resposta dá para a gente trabalhar uns 20 minutos, 30 minutos no mínimo. Aí é uma coisa mais completa. O nosso objetivo aqui é um despertar. Despertar para a grandiosidade que nós representamos diante da seara divina. Cada um de nós aqui nos dois planos da vida. A importância que temos na seara divina, como temos algumas importâncias, temos também responsabilidades a cumprir. Vocês estão vendo olhando para o relógio, porque hoje eu tenho que ser milimétrico, gente. Hoje eu não posso perder um segundo. Alguma pergunta? Vocês são caridosos mesmo, eu preciso aprender a adoração. Mas é isso, gente, nesse minuto final, uma das melhores maneiras para a gente começar a treinar a adoração, e aí é um conceito que a gente aprende lá atrás, no dia que for o dia que vocês participaram da reunião, na segunda, na quarta, no domingo, ou qualquer tarefa edificante, ao levantar e fazer a prece para amanhã, da manhã, já mentaliza Jesus, pede a luz, a proteção, e mais do que isso, carregue Jesus no coração o dia todo. Sempre buscando conversação mais edificante, evitando de tumulto, evitando de fofoca. Quando vê uma situação mais difícil, silencia, faz uma prece, esteja sintonizada com o bem, porque a nossa mente ela vai com muita facilidade, e a gente sintoniza com aquilo que a gente escolhe. Então, dessa forma, a gente agradece mais uma vez a oportunidade. Na segunda-feira estaremos juntos aqui de novo falando da lei do trabalho, que se Jesus assim nos permitir. Muita luz e muita paz a todos. Muito obrigado. Ô pessoal, eu vi uma pessoa tão preocupada com o relógio que eu ouvi hoje. Te falar, viu? Agradecemos aí ao Altair, né, pela disponibilidade, a boa vontade, né, de trazer o estudo para nós. E como ele mesmo já colocou, segunda-feira, né, vocês estão convidados aí para dar sequência no estudo das leis morais. Vai ser a lei do trabalho, que tinha que ter sido hoje, 1º de maio, né, dia do trabalho. Meu parabéns a todos os trabalhadores que estão na luta ainda, quem já contribuiu aí, do seu esforço, da sua vontade nesse trabalho,
que é muito bonito, né? Que o trabalho dignifica, né, o homem. Então, parabéns aí a todos. E nós vamos então, da sequência aqui, temos já alguns avisos aqui. É um aviso que a gente já está trazendo há mais tempo, né? Vocês já, com certeza já ouviram, sobre o seminário, né, que vai ter dia 27 de maio, esse mês agora. Então ainda dá tempo ainda para comprar os ingressos, estão sendo vendidos aqui na biblioteca, né, e no Cipla, tá bom? Então tem um cartaz ali, tem a recepção, tem a biblioteca, quem tiver interesse pode procurar. O tema Memória de um Suicida, né, vai ser ali na rua José Barra do Nascimento, 509, Eldorado, aqui pertinho de nós, né? Vai ter a apresentação musical do grupo Laboro e Verbos Diversos. O ingresso é R$25. Então é esse mês, dia 27, tá, pessoal? Quem tiver o interesse, né, de ter o atendimento fraterno, ele acontece todas as segundas e quarta-feira. É só chegar mais cedo, né, a partir de 19 horas, deixar o nome ali na recepção, que eles entram em contato, eles chamam, tá bom? E tem também a orientação espiritual, que é às quarta-feira. Da mesma forma, chegar, deixar o nome na recepção, que é às 19 horas, e aguardar essa nome, tá bom? A assistência social da casa, né, está precisando para a montagem das cestas: arroz, açúcar, óleo, leite e fubá. Quem tiver, né, a condição de contribuir, pode trazer, deixar na recepção, ou então contribuir também, né, depositando, né, pode levar na biblioteca em espécie ou depositar na conta. Essa informação tem ali na recepção, tá bom? Então nós vamos terminar então, fazer a nossa prece. Depois da nossa prece, né, vamos ter o atendimento para o passe, tá bom? Quem for ficar para o passe, pedimos que fique em silêncio, para que transcorra da melhor maneira possível. Ok, pessoal? Então vamos fechar nossos olhos, né, abrir nossos corações, conectar com Deus, nosso Pai, agradecer mesmo, né, de coração, pela oportunidade que estamos tendo aqui hoje. Esse aprendizado que traz para nós toda a condição de entender a vida, de melhorar, que possamos também fazer a nossa parte, né? Que possamos contribuir nessa seara, colaborando também com as nossas ações, com nossos bons pensamentos. Agradecemos a Deus por essa família espiritual. Agradecemos a Miramês, a todos os seus companheiros que nos recebem de braços abertos. Que possamos, com essa luz que recebemos hoje, levar para o nosso lar, para que nossos familiares também possam receber essa luz, essa bênção e esse abraço de Jesus. Que assim seja. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.